A difusão simples, ela ocorre a favor do gradiente de concentração. Se eu falo que ela ocorre a favor do gradiente de concentração, eu falo então que eu não tenho gasto de energia, tá? A substância ela vai passar lá de forma simples, sem qualquer tipo de dificuldade, não vai precisar da ajuda de ninguém precisa ajudar ela, que ela vai lá e entra sozinha. Né? Basicamente, essa substância na difusão simples, ela vai passar pela bicamada fosfolipídica, representado aí na imagem em cinza. A bicamada fosfolipídica, representada em cinza, está aí representando na parte externa, em alta concentração, e a parte interna com uma alta concentração. Exemplos de substâncias que podem passar pela bicamada fosfolipídica temos como, por exemplo, o O2 e o CO2, que são substâncias bem pequenas e sem cargas, né? Carga iônica a gente está falando. Então, assim, ela passa de forma tranquila pela bicamada fosfolipídica, sem nenhum tipo de problema, sem ter ninguém que o impeça, tá? Aí nessa imagenzinha aqui do lado, nesse vídeo do lado, nós temos a representação de basicamente como acontece. Temos um meio hipertônico, quando eu falo meio hipertônico, é um ambiente de alta concentração, e do lado direito da imagem ilustrativa, temos um meio hipotônico. Durante o decorrer desse videozinho, o meio hipertônico passa o soluto, né? Ou seja, pode ser o exemplo do O2 ou do CO2, do ambiente que está bem concentrado para um ambiente que não tem nada, fazendo com que esses dois ambientes, após essa passagem, se tornem isotônicos, ou seja, que esse ambiente ele se torne equilibrado, se torne ali balanceado, ok? Difusão facilitada. O que seria a difusão facilitada? A difusão facilitada ela ocorre justamente também a favor do gradiente de concentração, ou seja, não há gasto de energia, porém tem uma diferençazinha da difusão simples, é que a difusão facilitada ela vai passar umas moléculas maiores, nas quais não conseguiriam entrar pela bicamada fosfolipídica. Então, ela vai depender de proteínas transportadoras que estão localizadas justamente na membrana plasmática. E esse transporte é de substâncias maiores do que seriam na substância simples, tá? Então, temos aí representado em roxo uma proteína e representando esses cubinhos laranjas como se fossem umas moléculas grandes, tá? Como, por exemplo, glicose. Um exemplo de glicose tentando entrar ou sair aí da célula. Isso seria uma difusão facilitada. Só voltando, difusão simples, eu tenho ali sem gasto energético passando justamente pela membrana plasmática. Difusão facilitada, eu preciso então da facilidade da proteína para poder passar substâncias maiores que não conseguiriam passar pela bicamada fosfolipídica. Aí é um outro exemplo. Esse exemplo aí, ele está dando, né, pela proteína periférica, né, que ela vai pegar a substância e leva tanto para fora como para dentro da célula. Osmose. Quando eu falo de osmose, eu tenho uma diferenciação. Até agora eu falei que o soluto ele passa do meio hipertônico para o meio hipotônico, ok? Mas outras difusões, a difusão simples e facilitada, quem passa é o soluto, tá? Frisem aí. A difusão simples e facilitada, o soluto passa do meio hipertônico, ou seja, do meio de alta concentração, para o meio hipotônico, que é o meio de menor concentração. Quando eu falo de osmose, eu tenho o oposto. Como assim o oposto? Eu tenho o solvente passando, eu tenho a água passando. A água, além de estar passando, ela vai passar do ambiente que tem uma menor concentração de soluto para um ambiente que tem uma maior concentração de soluto, tá?
Então, a água passa do meio hipotônico para o meio hipertônico. Então, quem passa na osmose é o solvente. O solvente passa. E através de quem ele passa? De proteínas. Porém, essas proteínas são específicas, tá? As proteínas aquaporinas são proteínas específicas para o transporte da água. Enquanto, é importante falar também que enquanto na difusão facilitada, as proteínas que fazem o transporte são as proteínas permeáveis, que eu não falei lá o nome, são as proteínas permeáveis. Temos aí o exemplo, ó, a água representada em azul, essas bolinhas laranjas representando o soluto e a água representando o solvente. Então, o solvente ele vai fazer o quê? Ele passa do ambiente de maior concentração para o ambiente de menor concentração de soluto. Estão vendo? Pronto. Ainda falando em relação à osmose, nós temos alguns exemplos bem simples. Temos o meio hipotônico, aí isotônico e hipertônico, tá? Nesse meio hipotônico, nós temos a representação aí de uma hemácia de uma célula vegetal nos 3 casos. Vamos dar um exemplo assim. Se eu tenho um meio hipotônico, ou seja, um meio que tem pouca água, esse meio ele vai pegar a água que tem dentro da célula animal e vegetal e vai sugar essa água, fazendo com que as células se murchem. Se eu tenho um meio isotônico, ou seja, se o ambiente da célula está igual à parte externa, o meio intracelular está igual ao ambiente extracelular, a célula vai funcionar de forma tranquila, ela vai continuar lá normal. Mas se eu tenho o meio hipertônico, então eu vou ter aí uma maior absorção de água dentro da célula, fazendo com que essa célula, seja ela animal ou vegetal, ela se torne grande, ela se torne maior do que deveria, podendo na célula animal, como por exemplo aí na hemácia, ocorrer a quebra, a lise da célula, ou como na célula vegetal, tornar extremamente cheia, extremamente túrgida. Transporte através da membrana plasmática. O transporte através da membrana plasmática, ele também pode se dar de forma ativa, como eu falei para vocês lá no outro slide. Quando eu falo de transporte ativo, eu tenho gasto energético, eu estou indo contra o gradiente de concentração, ou seja, eu estou tentando sair do metrô com um monte de gente querendo entrar. Então aí, imagine a dificuldade, tá? Então, temos aí um exemplo clássico, tá? Que é a bomba de sódio e potássio. Existem outras bombas? Existem. Porém, a bomba de sódio e potássio são justamente mais características. E como é que ocorre a bomba de sódio e potássio? A bomba de sódio e potássio, ela ocorre principalmente em células, como, por exemplo, neurônios. São células fundamentais extremamente excitáveis, tá? Nessa imagem aí à esquerda, nós temos a representação de como é que mais ou menos ocorreria aí a bomba de sódio e potássio. O potássio representado pelo K+, aí em verde, e o sódio representado pelo Na+, em roxo. O sódio, ele tem que estar em contato, uma maior concentração na parte externa, e o potássio ele tem que estar em uma maior concentração na parte interna. Então, basicamente, as proteínas elas vão fazer essa função de transporte dessas substâncias, justamente gastando energia, gastando ATP. Quando eu falo de ATP, eu falo da adenosina trifosfato, ou seja, ela tem 3 fosfatos. Quando eu falar de ADP, eu estou falando de adenosina difosfato, ou seja, eu tenho 2 fosfatos, eu não tenho mais 3, tenho 2. Tá? Vamos mostrar a imagem, porque a imagem fica mais fácil, a imagem mais interativa. Vejam só,
Nessa imagem aqui eu estou mostrando justamente um transporte ativo. Eu estou mostrando como é que ocorre a passagem de substâncias através de um gasto de energia. Tentem observar essa imagem aí um pouco. Tentem analisar aí. Vocês estão vendo que em vermelho temos cores aí, né? Temos o vermelho, o azul e temos também o verde. Esse vermelho, ele está representando justamente o sódio, tá? Na+. Na+ que tem que sair da célula porque ele tem que estar em maior concentração no meio externo. Aí, em azul, né, nós temos representado quem? Temos representado o potássio. Esse potássio ele tem que estar em maior concentração na parte interna. E representado aí em um azul meio turquesa, não sei bem diferenciar a cor, mas aqui do lado tem explicando as cores de forma mais detalhada para vocês. Nós temos representado a energia, tá? Então aí está representando mais ou menos como é que faz para entrar e como é que faz para sair. Mas tentando explicar para vocês de forma bem simples, na verdade, nós temos então partes na proteína em que essas moléculas elas vão se ligar, são sítios em que esses meios eles vão se ligar. E esses sítios de ligação, eles vão possibilitar justamente que 3 partes de sódio eles saiam da célula e 2 de potássio entrem na célula. Através dessa transformação, para que esse sódio saia, para que esse potássio entre, uma molécula de ATP, de adenosina trifosfato, se liga à proteína, fazendo com que essa proteína se abra de forma forçada, né? Não seria algo natural, seria algo mais forçado, algo que tem que gastar energia. Então, quando essa molécula de ATP se liga à proteína, ela perde um fosfato, se transformando agora em adenosina difosfato, tá? Então, ela deixa de ser uma adenosina trifosfato e passa a ser uma adenosina difosfato, justamente porque fez com que a proteína ela se forçasse ali para se abrir e liberar esses 3 sódios e pegar esses 3 potássios. Quando essa proteína pega esses 2 potássios e quer levar esse potássio para dentro da célula, a molécula que tinha se ligado ali para fazer a proteína se abrir de fosfato, né? Ela vai e sai, ela se solta e faz com que a proteína novamente se abra. Então, só reprisando aqui, 3 moléculas de sódio se ligam aos sítios, fazem com que, junto com o ATP, a proteína se abra. A proteína se abriu, 2 moléculas de potássio se ligam aos sítios. A proteína de ADP agora, né, porque perdeu um fosfato, vai se soltar da proteína, fazendo com que ela se abra agora internamente, levando o potássio para dentro. E assim vai, tá? Se for alguma dúvida em relação a isso, falem comigo, que eu tento mostrar alguns vídeos melhores para vocês. Além do transporte ativo e passivo, nós temos também um outro transporte, que é o transporte por vesícula. O transporte por vesícula, ele pode ser por endocitose ou por exocitose. Se eu falo de um transporte por vesicular endocitose, eu estou falando que está levando para dentro. Se eu falo de exocitose, é para fora, tá? A endocitose temos como, por exemplo, a fagocitose, que é o transporte de partículas mais sólidas, e a pinocitose, que é o transporte de partículas mais líquidas. E temos também a exocitose, onde a exocitose é o transporte de substâncias para fora da célula. A endocitose leva para dentro, a exocitose leva para fora. Exocitose. Vejam só, nós temos aí um exemplo de uma vesícula, né?
na qual, acompanhando a seta aí, vocês conseguem ver que essa vesícula, ela estava na parte interna da célula e agora ela vai se ligar à membrana plasmática. E por que essa vesícula se liga à membrana plasmática? Porque essa vesícula está levando substâncias em que a célula não precisa mais, em que a célula quer expulsar. Então, para que a célula consiga expulsar, essa vesícula tem que se ligar à membrana plasmática para que ela consiga se abrir e liberar as substâncias que não desejam mais para a parte externa da célula, meio extracelular. Acompanhem os vídeos, porque tem 2 vídeos bem interessantes aí para vocês verem que dá para ver a pinocitose e a fagocitose. Quando eu falo de fagocitose, é importante falar que quando eu falo de fagocitose, eu estou pegando partículas grandes, partículas mais sólidas. E quando eu falo de pinocitose, são partículas menores, partículas um pouco mais mastigadas, digamos assim. Então, na fagocitose, eu tenho englobamento de moléculas grandes ou sólidas por pseudópolis. Quando eu falo de pseudópolis, eu falo de falsos pés, ou seja, é uma expansão da membrana plasmática que vai englobar determinadas moléculas, fazendo com que essas moléculas entrem na célula. E para que isso? Porque às vezes, tem algumas substâncias que a molécula precisa, que a célula precisa, porém que essas moléculas elas não conseguiriam passar de forma natural pela membrana, por um tipo de transporte, seja ele passivo ou ativo. Se essas moléculas não conseguem passar por um transporte ativo ou passivo, então entra aí a endocitose, fazendo com que essas moléculas consigam ser englobadas pela própria membrana plasmática e a partir desse englobamento elas consigam entrar na célula e vão mais especificamente lá para os lisossomos fazerem aí a digestão dessas moléculas grandes. E a pinocitose aí, moléculas menores, ou mais líquidas, que elas entram por uma invaginação. Ou seja, não precisa-se de tanto esforço para entrar na célula. Ela só fica lá tranquila, essas moléculas entram, ela engloba, forma aí uma vesícula, e essa substância entra de fato na célula e tudo certo. Vejam só, foi uma aula um pouquinho longa, acredito eu, não tenho noção de quanto tempo mais ou menos a gente está indo aqui de aula, mas eu quero que vocês parem para ver e revejam, porque assim, tem uma vantagem nisso tudo, e a vantagem é que vocês podem ver essa aula quantas vezes quiserem. Na sala de aula vocês veriam uma vez, porém aqui vocês podem ver quantas vezes vocês quiserem, tá? Então, assim, se tiver dúvida em relação a alguma coisa, como eu já falei, eu tô lá no WhatsApp, eu tô principalmente lá no Google Sala de Aula, então qualquer dúvida, falem comigo. Eu vou passar uma atividade lá para vocês para fixação, e além da atividade de fixação, durante a aula eu espero que vocês tenham anotado, algumas observações, algumas coisas que vocês observaram, e principalmente eu quero um retorno de vocês. Essa é a primeira videoaula, que eu faço, de fato. Porém, é bem interessante, uma troca, de conhecimento entre a gente nesse momento. Então, eu quero que vocês me levantem, pontos positivos e negativos também nessa aula. Se vocês não gostam de alguma coisa, também quero que vocês digam, que eu posso tentar melhorar nas próximas, ok? Então, lá no Google Sala de Aula, vocês falem comigo que eu vou responder todo mundo. E para quem não lembra, é só ir lá no WhatsApp e observar como é que faz para entrar. Então, até daqui a pouco, até o Google Sala de Aula. Bons estudos!